Primeiro vou arriscar dizer que existe na sociedade de muita gente uma tal de felicidade fobia. Você começa a falar de felicidade e as pessoas começam a dizer que você é pensador de autoajuda. Você quer ajudar, né? Você já entra na autoajuda. E você, na verdade, quando a gente vai falar de inovação, motivação, felicidade. Não existe a possibilidade de você falar de inovação sem falar de motivação, e não existe a possibilidade de falar de motivação se a gente não fala de felicidade. Está tudo casado. O livro que a gente está analisando, esse é o segundo artigo do nosso querido Frédéric Lenoir, né? Tem um foco, um mergulho, eu chamei de antropologia da felicidade, nos pensadores, nos filósofos, né? Existe um ramo da filosofia que analisa a felicidade. Para que a gente está vivo? Por que a gente está aqui? Qual é a motivação? Por que a gente existe? Por que a gente vai fazer aqui, né? Eu brinco que a gente chega na Terra, né? Primeira coisa que acontece, você saiu da barriga da sua mãe, vem alguém e diz para você, está condenado à morte. Ponto. Um juiz diz para você, você está condenado à morte. O que você vai fazer daqui até o dia da sua execução, e aí você não sabe exatamente quando fica por tua conta. E aí então você precisa, bom, já que eu estou aqui, vai rolar essa parada aí da execução, o que eu faço nesse período? E aí isso é o tema da felicidade, né? Então, cada livro tem uma historinha diferente. O livro que você lembra, e eu estou analisando os livros, né? E essa parte foi uma novidade. Eu me lembro que eu estava ouvindo agora, né, botando assim para ouvir na garagem, pegando no Kindle, copiando para um arquivo, um aplicativo que você consegue ouvir. Eu estava caminhando na garagem, um dia de chuva, né? E eu vou abrir aspas aqui, para que eu chamei das 4 fases da felicidade, que ele fala isso, depois eu dei um nome. Vou abrir aspas aqui para o nosso querido Lenoir. Grosso modo, o índice de satisfação global com a vida não para de baixar dos 20 anos até por volta dos 50. A partir de quando há uma sensível alta até por volta dos 70 anos, antes de ter um novo declínio. Olha que interessante. De todos os autores excelentistas, é o primeiro que fala sobre essa perspectiva. Isso é uma pesquisa que ele apresenta lá, a pessoa que fez, etc., mostrando que várias gerações tiveram mais ou menos o mesmo pique. Aí ele explica mais ou menos, e eu fiz aqui uma síntese do que ele explicou. Vamos lá. Fase da ingenuidade, que eu chamei, que há um aumento, uma taxa de felicidade mais alta, até os 20, aquele momento que a gente está viajando na maionese. Depois, uma fase de decepção, taxa de felicidade mais baixa, dos 20 aos 50, em que você vê que o bicho não é daquele jeito que você estava pensando, a viagem na maionese não é tão... Você tem que parar de viajar na maionese, você está se encontrando, você está tentando se localizar, você está tentando sair do primeiro eu, batalhando para chegar no segundo, né? Depois você tem a fase do equilíbrio, que é a taxa de felicidade mais alta, dos 50 aos 70. Eu acho que nesse momento é assim que você começa a chegar mais perto do terceiro eu, você fica mais maduro e a coisa então melhora. E depois, segundo ele, né, existe a fase final, que é a taxa de felicidade mais baixa, dos 70 em diante, quando você começa a perder amigos, quando você começa a ter problemas de saúde, e aí você então começa a dizer, bom, está chegando aí o dia da execução. Então você começa a ficar mais baixo astral, né? Outro ponto que eu acho interessante no livro do Lenoir, e aí estamos falando de tópicos, né, vem de uma frase
que ele cita de um cidadão chamado Eti Ilesum. Eti Ilesum. Vou abrir aspas para o Eti. O grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Vou repetir. O grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Essa frase me lembrou um joguinho que eu fazia. Eu me lembro que claramente na faixa eu fiz isso e eu dizia, galera, vamos começar a nossa aula aqui. Primeiro assunto que a gente vai falar, um assunto simples, tranquilo. Vamos lá, respondam para mim o que é a realidade. E botava isso no meio da galera. E aí começava um grupo a dizer que a realidade existe, a realidade não existe. Aí eu tô, quem que acha que a realidade existe, não existe? Aí brigavam, brincavam de tal, babá. E depois, quando a gente terminava a confusão, eu falava, olha, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, né? Independente se ela existe ou não existe, o que nós temos é uma percepção progressiva da realidade, em que essa percepção progressiva um dia considerou que a Terra era o centro do universo e não, né, e plana. E eu acho que essa discussão sobre a realidade é um dos fatores fundamentais para uma visão mais inovadora do mundo. No momento que a gente percebe que a gente tem uma visão, né, uma percepção progressiva da realidade, a gente começa a trabalhar melhor, né, e reduz a taxa de dogmatismo. E aí eu chamei nesse artigo de metapercepção. O que a gente faz, na verdade, é uma metapercepção. A gente passa a olhar de fora a nossa própria percepção. Nossa percepção assim está sempre embaçada e precisa que a gente passe um pano, mas sempre na ideia de que a gente se aproxima da realidade e nunca toca na realidade. A gente sempre tem, né, uma visão da verdade, e isso também tem a ver com a filosofia, o campo todo da epistemologia, em que a gente vai tocando na realidade. Então, são os dois temas que o Lenoir toca. Mexi também no mapão da jornada de excelência, em que eu coloquei 3 novos itens importantes como recomendação, para que a gente possa ser mais efetivo. Se autoconheça, esteja presente, se observe o tempo todo e cuide da saúde. Vou repetir. Se autoconheça, esteja presente, se observe o tempo todo e cuide da sua saúde. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix. Quero ser